Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, e o versículo a partir de número 6. Amém? Lucas 13, a partir do verso de número 6, diz assim: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a adube, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Verso 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Somente até aí, querido. Eu queria compartilhar algumas coisas com você, mas queria iniciar te fazendo uma pergunta. A partir do texto que nós lemos da parábola, quando Jesus fala a respeito de um homem que tinha uma figueira plantada numa vinha, a minha pergunta para nós nessa noite, talvez para você que esteja aqui, pode parecer um pouco dura e incisiva no início da mensagem, mas eu quero que você pense sobre isso e quero que você responda para você mesmo. Por que você não frutifica? Por que é que você não dá fruto? Por que é que você é estéril? Por que é que você não consegue traduzir a fé que você diz ter, e eu creio que você tenha, em fruto? Jesus conta uma parábola, e é sobre ela, a partir dela, que eu quero compartilhar algumas coisas, que me parece ser absolutamente necessária para a gente como igreja hoje, entender qual que é o nosso papel, o nosso posicionamento, como parte do reino de Deus que somos. Para ilustrar, Jesus disse que havia um homem que tinha uma figueira plantada numa vinha, e que o dono de tudo aquilo, já havia 3 anos, ano após anos, chegava até a sua propriedade, até a sua vinha, aquela plantação de uva, onde estava a figueira também plantada, e aquele homem que era dono de todas aquelas terras, por 3 anos seguidos, procura fruto na figueira. E por 3 anos seguidos não encontra. E como não encontra, e como o tempo passa, e como os anos se vão, diz o texto, Jesus conta na parábola, nos ensina princípios espirituais muito fortes nesse texto. Então aquele homem diz o seguinte, chama o vinhateiro, chama em algumas outras traduções o viticultor, aquele que estava cuidando da vinha, cuidando da plantação, cuidando da propriedade, e dá uma ordem, diz o seguinte: olha, essa figueira não dá fruto, já tem 3 anos que eu venho aqui, procuro fruto e não tem. Por que que ela ainda ocupa inutilmente a terra? Corta. Forte isso. Muito forte isso. E aí Jesus diz que, na parábola, o viticultor, o agricultor, aquele que era o responsável pelo cultivo da vinha, e onde também estava plantada a figueira, intercede junto ao dono das terras e diz o seguinte: olha, deixa mais 1 ano, me dá mais um tempo trabalhando com essa figueira,
Eu vou fazer, em algumas traduções está escrito assim, eu vou fazer um valado, eu vou cortar a terra em volta da figueira, e vou adubar em torno dela. Se daqui a um ano, conforme eu estou te pedindo, no texto Jesus conta isso, se daqui a um ano a figueira não der fruto, então corta. Jesus estabelece algumas coisas, querido, que eu queria que você pensasse e entendesse, aplicando isso pelo Espírito de Deus que mora em você, que vive em você, na sua própria vida. Primeira coisa que muitos de nós alegamos para dizer que não damos fruto, que não conseguimos frutificar, que não conseguimos gerar fruto na nossa própria vida. E o que é fruto, pastor? Muita gente faz confusão com isso, mas fruto nada mais é do que aquilo que eu produzo, daquilo que é produzido em mim, que alimenta as pessoas que se acercam de mim, que se aproximam de mim com fome. Isso é fruto. E no Evangelho eu preciso frutificar segundo o Evangelho. Então, quando você se aproxima de mim, precisa encontrar em mim aquilo que sacia a tua fome, a tua sede, aquilo que em você é necessidade. Você vai buscar Jesus em quem? Você procura Deus onde? Você encontra Jesus em pessoas, em mim, naquele que está sentado aí do seu lado. Pelo menos deveria ser assim. Eu sei, nem sempre é. E é sobre isso que a gente quer falar nessa noite. Por que é que você não frutifica? O que é que te impede? O que é que está sendo empecilho na sua vida? Alguns de nós, anos a fio. Eu conversava ontem com meu irmão e com mais alguns irmãos. Meu irmão, quando eu digo meu irmão, é meu irmão de sangue. O Felipe, e conversava com o Jarbe. E conversava com meu cunhado, e o Marcelo também, o diácono Marcelo, a gente estava conversando sobre algumas questões, e a conclusão que eu chego, Claudinei, é que nós somos indesculpáveis. A gente procura justificativa para não frutificar. A gente procura meios de argumentar sobre a nossa esterilidade. A gente encontra um monte de subterfúgio para, de alguma forma, encontrar álibi para não ser culpado por aquilo que a gente deixa de ser e fazer em direção à vida e às pessoas. Isso é frutificar. E nós o tempo todo procuramos, de alguma maneira, nos excusar dessas questões. E o texto, Jesus traz uma analogia que me parece muito interessante e muito cabível na nossa vida. Porque o texto diz que havia uma figueira plantada numa vinha. Havia, Hugo, uma planta, uma árvore de uma determinada qualidade completamente diferente de todas as demais que estavam ali. É assim que alguns de nós nos sentimos. E isso tem sido muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a nossa grande justificativa para não frutificar. A gente se acha incapaz, a gente se acha diferente demais, a gente se acha menor que todo mundo, a gente se acha uma figueira plantada em meio a um monte de vinha. E a gente vai usando tudo isso para justificar a nossa esterilidade. Pastor, é porque eu não sei falar como você, eu não estudei como você, eu não sei, eu não tenho os dons que você tem, eu não isso, eu não aquilo, eu sou uma figueira no meio de uma vinha, eu olho para o lado, tem um monte de vinha bonita, mas eu me sinto uma figueira, e a gente usa isso como argumento, explicação para o inexplicável. O solo onde estavam as vinhas era o mesmo onde estava a figueira. Mas na parábola, Jesus diz que apenas a figueira não deu fruto. As vinhas, então, subentendemos, davam fruto normalmente. O viticultor, aquele que cuidava de toda a plantação das vinhas, também investiu tempo no cultivo da figueira, a ponto de dizer, me dá mais um ano, eu vou fazer um valado, eu vou adubar a terra. Isso demonstra que na parábola, o viticultor, aquele que cuidava das vinhas que frutificavam, também cuidava e investia o seu tempo e a sua vida na figueira. Era a figueira que não frutificava, o problema estava na figueira. A gente fica o tempo todo procurando pessoas para a gente
justificar a nossa esterilidade. Seu marido é uma justificativa boa? Sua esposa? Sua família? E aqui na igreja? E o irmão da sua célula? E a pessoa lá no seu trabalho? E na sua escola? E na sua vizinhança? Por que é que você não frutifica? Você vai me apresentar uma série de argumentos dizendo: pastor, eu sou uma figueira lá. Eu sou completamente diferente. Eu não tenho condição, sabe por quê? Porque o ambiente espiritual lá é carregado, pastor. Vinhas significam árvores do mesmo tipo, da mesma qualidade. Um monte delas era uma vinha. Então eram várias videiras plantadas, todas elas da mesma qualidade. E no meio delas, uma figueira. Nós queremos o tempo todo encontrar justificativa, desculpa para o indesculpável. Se você é completamente diferente onde Deus plantou você, significa, sabe o quê? Nada. Você tem que frutificar do mesmo jeito. O terreno é o mesmo. Aquele que cuida da terra é o mesmo. O investimento que o viticultor faz na sua vida, na minha, na vida de todo mundo que está aqui é o mesmo. As condições para frutificar são as mesmas. O problema está que nós, muitas vezes, não queremos passar pelo processo. Fazer o valado em torno da gente é abrir a terra. Não é isso que fazer um valado? Fazer um... Eu não sei o nome técnico. Tem algum agricultor aqui? Não, né? Podia ter um agricultor para me ajudar nessa hora, né? Mas não tem. Mas é fazer em torno da árvore, para poder, quando a chuva cair, se a água se acumular mais ali. Deu para entender mais ou menos agora? Abrir a terra em torno da gente é um negócio dolorido. Expõe um monte de coisa. Confronta um monte de coisa na gente. Porque é para receber a água, tem que fazer buraco. Você gosta de ser confrontado? Já imaginou o apóstolo Paulo dizendo assim para você e para mim hoje, se ele estivesse aqui pregando nesse púlpito? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, dizendo assim: eu não posso falar a vocês como espirituais porque vocês são carnais. Como é que nós reagiríamos? Provavelmente diríamos: pastor, nunca mais chama esse pregador aí não, pelo amor de Deus. O homem vem aqui para poder dar uma sacudida na gente. Quem ele pensa? A gente não está disposto, na maior parte das vezes, a frutificar de verdade. A gente quer ser árvore intacta, que não tenha o comprometimento de gerar fruto. A gente quer ser árvore que continua plantada, que continua no mesmo lugar, que está ali sem ser amolada por 3 anos, por 4 anos, por 10 anos, pela sua vida inteira, você que está aqui me ouvindo. E o que a gente não quer é perceber que aquele que é o dono da plantação está se irritando com isso. A gente acha o seguinte: não, Deus é gente fina, é gente boa, Jesus é tranquilão. Esse negócio de frutificar é para pastor, é para líder, não é comigo. Engano seu. Você não tem desculpa. Tem gente que te procura com fome. Deixa eu ver. Tem gente que todo dia te procura com fome na sua vida, na sua família, no seu trabalho. É só comigo que isso acontece. Ninguém te procura com necessidade. Ninguém tem necessidade perto de você. É isso mesmo? Então, e por que você não alimenta? Por que você não dá fruto? Até quando você vai se esconder? Atrás das justificativas mais plausíveis que você consegue encontrar. O texto diz, Jesus fala, que além de fazer o valado, além de cortar a terra, era preciso pôr adubo, mais adubo. Você sabe o que é adubo, né, querido? Eu sei que hoje em dia nós temos, né, até uns materiais, uns negócios mais chiques e tal, né, uns negócios químicos. Mas adubo, 2.000 anos atrás, o que era? Que cheiro bom, né? Fala a verdade, hein? Que coisa linda, né? Imagina, eu dizendo para você
que para você frutificar, às vezes, querido, vai ter que aprender a conviver com aquilo que não é bom ao seu olfato, cujo sabor é questionável, mas é nutritivo. Sabe o que a gente quer? A gente queria mesmo, de todo o coração, a maior parte de nós aqui, a gente queria ser crente da seguinte maneira, espiritualmente falando, no Havaí de sunga, chinelo de dedo e óculos escuros na cabeça. Sou de Jesus, aleluia. Um suquinho de vez em quando para beber, um mar bonito para olhar, compromisso nenhum, estou de férias. Afinal de contas, me converti. Aleluia. Ô querido, você não está entendendo muita coisa ainda não. Tem um mundo aí fora precisando de árvores frutíferas. Tem um mundo aí fora e tem um mundo lá na sua casa precisando de árvores frutíferas. Gente que quando chega perto de você, às vezes não sabe expressar que está com fome, mas tudo que ele tem é fome. Gente que quando chega perto de você, muitas vezes não sabe dizer ou pedir água da forma audível e inteligente, de forma que a gente consiga compreender, compreensível. Mas tudo que ele tem é sede. O problema é que quando chega até nós somos árvores como figueiras. As figueiras são árvores que têm folhas que chamam a atenção. Elas têm porte. Sabia disso? A figueira tem porte, é bonita quando está cheia de folha. E algumas figueiras também dá flor. Fica um negócio espetáculo, é lindo de se ver. O problema é que uma figueira que não dá fruto não serve para alimentar ninguém. Ninguém vive de aparência. Ninguém vive de aparência, ninguém sobrevive no reino de aparência. O que eu acho mais lindo aqui nesse texto é que Jesus diz assim: me dá mais um tempo. Eu vou tentar um pouco mais com essa figueira, eu vou insistir um pouco mais. Afinal de contas, o dono da vinha, aquele que é o proprietário das terras, por ele naquele momento já tinha cortado a figueira, porque ele próprio disse: por que é que ocupa inutilmente a terra? Deixa eu falar uma coisa para você. Você se sente uma figueira inútil? Olha para a tua vida, de todo o coração, querido. A sua vida é útil a quem, além de você? O evangelho é uma causa para você, ou o evangelho é um efeito? Porque se é um efeito, você veio aqui essa noite para buscar uma bênção. Mas se o evangelho é uma causa, você veio aqui para aprender a ser uma bênção. Se o evangelho é efeito para você, você veio aqui para buscar alguma coisa. Mas se o evangelho é uma causa para você, você veio aqui para entregar alguma coisa. Por que você não frutifica? Porque é que, de maneira bem, eu vou usar um exemplo agora bem superficial, mas para você entender. Por que é que a gente ainda tem cadeiras vazias aqui? Eu vou te falar por quê. Porque eu ainda não estou frutificando como deveria e porque você também não frutifica como você deveria. A gente é bom de discurso. A gente é bom de retórica. Só que árvore não fala. Cadê os seus discípulos? Jesus não disse isso? Vão por todo mundo, por todas as nações, e façam discípulos? Foi isso que ele disse ou não? Foi? Onde estão os seus? Onde eles estão? Domingo passado não teve um amém. Eu estou achando que esse domingo também não vai ter. Você podia dar um amenzinho só para dar uma injetada de ânimo no pregador, que senão eu fico desmotivado. Dá um amém, Vitor. Só um amém. Pronto. Já dá uma ajudada, né, Varley? Eu fico aqui triste, rapaz, achando que a coisa não está fluindo. Agora, o que eu acho mais interessante de tudo é que o evangelho, o reino de Deus, a árvore que frutifica, ela não frutifica de palavras, como eu estava dizendo. Ela encarna aquilo que ela ensina. Por isso é que nós lemos na sequência o contexto imediato. Por isso que eu fiz questão de ler com você. Depois que Jesus ensina a respeito da figueira que encontrou a justificativa perfeita, dizendo que estava plantada no lugar errado. Na sinagoga só tinha religioso igual.
pensamento igual, gente que falava igual, que julgava igual, que vivia igual, que vestia igual, fazia tudo igual, e pensava e cria igual em termos da lei de Moisés, mas tinha Jesus plantado ali. Jesus era a própria figueira, no meio da vinha. Querido, deixa eu contar um negócio para você de todo o coração. Nós somos indesculpáveis. Fala para quem está perto de você, você não tem desculpa. Agora fala para essa mesma pessoa, você tem perdão. Fala lá, mas não tem desculpa. Você entendeu esse negócio aí não? Perdão a gente tem. Você vai sair daqui hoje perdoado? Vai, em nome de Jesus. Recebe esse perdão aí ou não? Recebo, porque Jesus deu para mim, conquistou para mim. Mas desculpa? Tem não. Perdão é profundo, desculpa é superficial, desculpa é o argumento. Perdão vai lá na causa. Jesus está na sinagoga, é um monte de vinha, tudo igual, e ele é a figueira. Aí diz o texto que a árvore frutifica. Ele vê uma mulher. Quem é que viu a mulher? Ele. Não foram as vinhas que viram a mulher, foi a figueira. Vê uma mulher que estava, Timóteo, 18 anos aprisionada por uma enfermidade. O texto me dá a sensação, não está explícito, mas que essa mulher que há 18 anos era enferma e andava encurvada, ela era conhecida da sinagoga. A história dela de enfermidade, o histórico dela de vida, era conhecido de todos, por isso que é narrado, de forma que fica muito claro, Jesus olha para ela e todo mundo sabia que há muitos anos aquela mulher andava encurvada, apesar de frequentar a sinagoga. Jesus olha para ela e chama ela, está escrito aí, eu só não estou lendo por causa da hora. Diz o texto que é ele quem olha e vê. Ô árvore, você precisa encontrar as pessoas, querido. Você precisa entender que tem que olhar para seu redor, você tem que encontrar, tem que ver as pessoas com necessidade. Você só vê a sua necessidade. Quando eu digo assim, vamos orar, você só ora por você, muito mal pela sua família. Agora, pela família do teu vizinho que está aí sentado do teu lado. Eu disse a você no início do culto, tem gente aqui na igreja precisando de ajuda de cesta básica. Isso te incomodou? Na maior parte das vezes, ou na maioria de nós, não! A gente vive como se não houvesse ninguém ao nosso redor. Jesus está ensinando na sinagoga, a árvore dá fruto. Ele estava lá ensinando, ele não estava lá passeando. Ele estava lá ensinando. Aí ele olha a mulher que está encurvada. E ele diz, chegou o momento. Acabar com esse negócio agora. O que eu disse para você? Fruto. O que é o fruto? Aquilo que em mim é gerado para alimentar a necessidade, ou suprir a necessidade da pessoa que está próxima de mim. Qual era a necessidade daquela mulher? Qual era a fome dela? A cura. A libertação daquela enfermidade que há 18 anos aprisionava ela. Quem tinha isso? A vinha ou a figueira? Era a figueira. Plantada no meio da vinha, falando um monte de coisa que aqueles religiosos iam usar contra ele mesmo. Mas ele olha para ela, se compadece, chama para ela, para ele, a responsabilidade. Sabe o que me incomoda, querido, na igreja? Eu não estou falando da IPV, eu digo na igreja de uma forma geral, mas também nós aqui como IPV. Sabe o que me incomoda? A nossa passividade diante das necessidades. Eu não consigo entender isso. Gente que está sofrendo, a gente diz, vai orar, tá, minha mãe, eu vou orar. Você ora. Quando alguém diz assim, eu estou passando um sufoco, rapaz, você pode orar por mim? Você fala, não, vamos orar. Você ora. Gente que você sabe que está precisando de uma visita. Você visita? Não, é tudo culpa do pastor. É fácil. Tem que botar a culpa na figueira. Na figueirona aqui, né? A figueirona maior, né, de todas aqui, né? Ainda mais desse tamanho, né? Parece uma árvore de Natal. Se botar uma bolinha, vira árvore de Natal. Aí é fácil, querido. Tem jovem faltando no culto hoje. Já falou assim comigo, cadê o Iago? Pois é, cadê o Iago? Cadê, jovens, o Iago? Cadê? Cadê o Mateus? Cadê, Robinho, o Mateus? Cadê o Pablo? E a Kathleen? Cadê? Estão aqui não. Cadê o Natan? Eu sei porque ele não veio. Ele foi o que ele disse a mim, que está gripado, dor de cabeça e tal, por isso que ele não veio. Foi o que ele disse a mim. Porque antes de vir para cá eu chamei. Cadê?
Você tem que olhar para as pessoas, querido, querendo encontrá-las. Sai dessa passividade, isso é algo assim, diabólico na vida da igreja. Cadê o Jonathan? Jorge e a Gleice. A gente vai citando. Você lembra de alguém para você me citar? Fala o nome de alguém. Francine e Dilton. Patrick e a Luciene. Aí talvez você diga assim, pastor, mas é porque hoje está frio, né? Está chovendo. Isso é a desculpa que a gente quer usar para poder aquietar a nossa consciência, para não ter que comprometê-la com o buscar essas pessoas amanhã. É mais fácil. Cadê o Henrique? Eu sei. Jesus chama a mulher para si. E chama para quê? Para contar historinha para ela? Chama para quê? Para que ela, Vitor, passasse a se tornar alguém do clube dele? Não, o texto é claro. Ele chama a mulher e a primeira frase que ele diz, está escrito, se você quiser confere aí enquanto eu falo. A primeira frase que ele diz, Marli, para a mulher é: seja livre dessa enfermidade agora. O Evangelho, quando chega através de nós, árvores que dão fruto, chega para alimentar, chega para suprir a necessidade, chega para interromper o ciclo de miséria, chega para desinstalar o reino das trevas e instalar o reino de Deus. Quando uma árvore frutífera chega o poder de Deus, que é o Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. Quando você chega o quê? Hoje, chega discurso vazio, chega crítica à pessoa que está vivendo num emaranhado de pecado. Ah, tá assim porque a culpa é sua. Quando você chega o quê? Uma avalanche de problema para aumentar a confusão daquela pessoa. Quando você chega o quê? Instabilidade emocional, porque não dá para contar com você. Um dia é crente demais, outro dia é desviar demais. Quando você chega à árvore, figueira, chega fruto com você? Ou quando você chega, você continua uma figueira, mas é estéril. Ou quem sabe, pior ainda, você se converte numa vinha. Você chega num ambiente onde está todo mundo vivendo de uma maneira dissoluta. Aí você chega lá, você se torna um deles. Pastor não está aqui? Eu não vigio você não, querido. Em nome de Jesus. Guarda isso no teu coração, hein? Eu vigiar você? Me ajuda aí. Né, viado? Me ajuda aí. Eu não. Você pode ir para onde você quiser. Encontrar com quem você quiser. Todas as coisas te são lícitas. Mas boa parte delas não te convém. Quem é que tem que analisar por onde anda, com quem anda, o que faz, o que deixa de fazer? De todo o coração, meu irmão. É você, segundo aquilo que tem sido ensinado aqui. Se você pega todo o ensinamento e joga na lata do lixo, o que eu posso fazer? Sabe o que eu lamento? Alguns de nós pegarmos as pérolas e lançarmos aos porcos. É assim que alguns vivemos. Num ambiente de confusão, sabe quem você deveria ser lá? Um pacificador. Mas sabe quem é você lá? O camarada que chega com um balde de gasolina. Dá para apagar incêndio com gasolina, Hugo? Jesus chama a mulher para si e diz: você está livre da sua enfermidade. Mas ele faz mais uma coisa, Vitor. Ele impõe as mãos sobre ela. Ele toca nela. Você quer tocar nas pessoas? Pastor, eu gosto de igreja, eu até vou na igreja, mas o negócio de me relacionar, isso daí não é muito para mim, não. Tem gente que me dá.
Quando o senhor manda negócio de vira para quem está perto de você, abraça. Eu falo, ih, eu não vou abraçar ninguém. Aí fica igual um poste assim, ó. Pastor, por que você faz isso? Para te forçar a deixar de ser poste. Para ver se pelo menos no culto você toca em alguém, literalmente falando. Evangelho é toque. É abraço. É ósculo santo. O que é ósculo? Beijo. O Hugo, todo dia quando ele chega, me abraçar, ele me beija. O Jonathan também. Aquele monte de barba dele, só a graça, misericórdia. Ósculo, toque, carinho, afeto. Participar da vida do outro, de verdade, de forma concreta, porque o toque, ele não é subjetivo. O toque, ele é concreto. Quando você toca, toca de verdade. Não dá para fingir um toque. Dá? Dá não, tem que tocar. Jesus liberta aquela mulher, porque mesmo ele sendo figueira em meio às vinhas, ele frutificava. Ele não ia encontrar desculpas para nos deixar como herança. O mundo não precisa de desculpas. O mundo precisa de frutos. O mundo precisa encontrar em você. E aí o seu mundo, quando eu digo mundo, não superlativiza a coisa não. Ah, pastor está falando mundo que lá os nigerianos e os asiáticos. Não, querido, eu estou falando do seu mundo. Das pessoas que vivem, convivem, se envolvem com você no seu mundo. E às vezes o seu mundo está aqui na igreja, porque às vezes você não é uma pessoa de muitos relacionamentos. Nem aqui você quer ter. Nem aqui você frutifica. Eu peço para você qualquer coisa. Como eu acabei de falar, sopão, cesta básica, a gente tem karatê na igreja, a gente tem jiu-jitsu, a gente tem tadel, a gente está procurando ter uma agenda que te alimente para que a árvore aqui na IPV dê fruto para você comer. Mas você não come e nem gera fruto para ninguém comer. Você nunca pode, não tem tempo para nada. Tudo é prioridade, o reino não é prioridade. Eu não consigo entender, querido, de todo o meu coração. Eu queria entender, mas não consigo. Hoje, conversando com alguém, alguém me disse assim, uma irmã, que não é aqui da igreja, para você ter uma ideia, disse que está preocupada com você, pastor, porque você se entrega demais. Será que você não vai ter decepção com pessoas? Olha, a pessoa não me conhece, não. Não me conhece, primeiro, porque eu já tive 1 bilhão de decepções, assim como decepciono as pessoas. Segundo, que o meu modelo é Jesus de Nazaré. Jesus não se poupava por causa de decepção. Judas Iscariote comia com ele, a mesa com ele, guardava a bolsa do ministério. No último dia, na última noite, no momento da traição, Jesus olha para ele e diz, amigo. Sabe por quê, querido, que às vezes você não frutifica? Fica com medo de se decepcionar, com medo de se frustrar, com medo de se machucar e não vive a vida plenamente, não vive o evangelho. Não dá para ter medo de nada não, você está na vida, você está no mundo. Precisa, querido, pedir ao Senhor, como Ele mesmo ora em João 17, que nos livre do mal, mas não é para tirar a gente do mundo, não. É para viver, é para dar fruto, é para alimentar. Pastor, mas e quando me magoarem? Bem-vindo ao meu mundo. E quando forem ingrato comigo? Bem-vindo ao meu mundo. E quando fizerem alguma coisa que me entristeçam? Bem-vindo ao meu mundo. Não desfaleça. Continue crendo. Mas eu vou dizer uma coisa também, querido. Se a gente tem uma proporção de pessoas que às vezes nos frustram, nos decepcionam, nos cansam, assim como nós, a outros, mas a gente também tem uma porção de gente que é combustível para a gente ir além. Eu vou falar uma coisa para você, sabe a questão do toque? Eu gosto muito, né, de palavras, você sabe, eu sou jornalista, então eu uso muitas palavras na escrita e tal, mas eu vou falar isso assim, até para servir assim como testemunho e como exemplo mesmo. Mas semana passada o Vitor me mandou uma mensagem, Vitinho, está aqui, uma mensagem de SMS, e nem era do telefone dele. Ele está sem telefone. Querido, que mensagem linda de poder ler, de falar assim, vale a pena continuar, tem que continuar, tem que insistir, ué. Não vou parar, não. Ele, naquele dia, me tocou, botou a mão em mim.
Falou, não, pastor, estou com você nesse negócio. Você botou a mão em mim. Você está disposto a pôr a mão em alguém que está perto de você ou não? Sim ou não? Deixa eu ver se você está mesmo. Levanta sua mão aí. Deixa eu te comprometer. Levanta a mão aí. Amém. Porque a gente não tem desculpa não, querido. Você pode ser figueira no meio da vinha, mas tem um viticultor te cuidando como cuida da vinha. A terra é boa para todo mundo, tem água para todo mundo, tem adubo para todo mundo. Não tem desculpa. Sabe qual é a minha oração nessa noite com essa palavra? Eu estou encerrando já. Que você saia daqui disposto, primeiro a reconhecer, se você não tem dado fruto. Talvez você tenha até esteja dando fruto, mas muito aquém daquilo que você sabe que pode gerar. Muito aquém. Essa semana eu escrevi sobre isso nos devocionais. Você recebe os devocionais? Quantos aqui recebe? Você recebe, não recebe? Amém. Os devocionais que eu escrevo, essa semana eu escrevi sobre isso. Eu acho que foi essa semana passada. Teve um outro dia que eu acordei com esse sentimento no meu coração muito forte. Eu estou fazendo muito menos do que eu sei que eu posso fazer. Eu estou sendo muito menos do que eu sei que eu posso ser. Você se conhece, amém? De todo o coração, querido. Você tem mais para dar, para oferecer, sim ou não? Eu tenho. Aí eu vou voltar à pergunta inicial para encerrar a palavra de hoje. O que é que te impede de frutificar? Qual tem sido a sua desculpa? Posso usar algumas aqui, você não vai ficar triste comigo não, porque eu não quero te constranger. É só que são exemplos cotidianos e exemplos naturais. Mas por que você está grávida? Você não pode frutificar por isso? Porque você tem um filho pequeno? Porque você tem problema na família? Porque você trocou de emprego? Porque você tem problema com o filho? Qual que é o seu problema? Porque você tem problema lá com o filho? É por isso que você não frutifica? Qual que é a tua desculpa? Eu estou usando exemplos cotidianos, só para você entender. Qual que é a desculpa que você tem? O que você vai argumentar comigo? Pior, o que você vai argumentar com o viticultor? Não sou eu. Eu sou uma figueira, querido. Não pense você que eu estou pregando e dizendo para você que sou eu que cuido de você como viticultor. Sou eu não. O viticultor é Jesus de Nazaré. Mas a pergunta dele para você é: por que você não frutifica? Porque você tem problema com o filho? É por isso que você não frutifica? Pastor, eu estou com problema financeiro. Quantos anos você tem problema financeiro? Deve ter uns 30 anos. Na parábola, Jesus deu só mais um ano para a figueira, tá, querido? Agora, deixa eu falar uma coisa para encerrar. Ele disse que um momento o prazo se encerraria. É forte isso aí pra caramba. Mas ele disse que chegaria um momento em que o prazo com aquela figueira se encerra. Você quer pagar para ver? Eu não quero. Eu quero muito, no nome de Jesus, que você saia aqui dessa noite disposto a frutificar muito, a alimentar muita gente, a ser luz para muita gente, a ser esperança para muita gente.